Glória a Deus, paz do Senhor, a todos os irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez em mais um domingo na presença do Senhor e nessa manhã nós queremos adorar, queremos exaltar, louvar o seu santo nome, queremos também meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Cumprimentamos a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Todos que estão em casa aí, estão compartilhando, estão sendo nesse momento abençoados por Deus na ministração da palavra, do louvor, que você possa desfrutar desse momento na presença do Senhor. Vamos orar. Mas antes da oração, eu gostaria de ler aqui um versículo da palavra de Deus que está no livro de Gênesis, capítulo 12. E o versículo de número 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Guarde esse versículo. Mais adiante na reflexão ele vai ser citado novamente. Mas isso é uma passagem que Deus, quando chamou Abrão, ele faz essa primeira apresentação de promessa de bênção e maldição. Aí a gente vai ver isso no desdobramento do povo de Israel. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nessa manhã, te exaltamos, te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse dia. Engrandecemos o teu nome, Pai, nessa oportunidade. Nós queremos te louvar, te adorar, meditar na tua palavra, te pedir a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, sobre a nossa nação, sobre a tua igreja, que o Senhor esteja abençoando cada um dos teus filhos e que o Senhor esteja também salvando vidas para o teu reino. Revela a tua grande salvação àqueles que precisam. E, ó Deus, ser misericordioso e compassivo com todos nós. Nos abençoa e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nessa manhã. Que você continue na presença de Deus e já já a gente também estará meditando na palavra. Amém? Vamos louvar o Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Amém? Vamos adorar o Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. E aí, você, onde você está? Aleluia, Senhor. Deus está conosco, Pai, essa manhã. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, aleluia, e fazer teu nome grande, santo, e te dar o louvor que é devido. E
reunimos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face, rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Sobra de adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor. Espírito, enche a minha vida. Enche-me o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Enche-me o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Seu altar, Senhor. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Espírito, Espírito de Deus,
majestade. Sempre aos teus pés vou estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Reinará. Tua verdade, Senhor, reinará, Deus, sobre todo o coração, sobre todos os povos, sobre toda criatura, sobre toda a tua criação, Senhor. Todos te honram, todos te adoram, Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Pai, eu quero te adorar. Sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono,
te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Deus. Leva-nos, Senhor, à sala do trono para te adorarmos, Senhor, com o nosso pensamento, Senhor, com o nosso corpo, com nossas vidas, Senhor, estendendo, Deus, a tudo aquilo que fazemos, a nossas famílias, que tudo seja preenchido, dominado pela Tua glória, Senhor, pelo Teu senhorio sobre nós. Tu és poderoso, Senhor, nós necessitamos de Ti, nós somos dependentes da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção esse momento de adoração e de louvor. Glória a Deus. E nós estaremos agora fazendo uma reflexão da palavra de Deus. Nós estamos aqui estudando o livro de Miqueias, tá certo? E os irmãos que estão acompanhando, fique atento, para que o assunto continue sendo desenvolvido na mente dos irmãos, que haja lições, que haja aprendizado, edificação e crescimento. E quando nós nos depararmos com outros livros de profecia, a gente já esteja melhor preparado para estar compreendendo os assuntos, discernindo o que estava ocorrendo em cada época do profeta que a gente está estudando. Nós estamos vendo aqui a situação do livro de Miqueias e o personagem principal, que é o profeta relacionado à sua época, mas o tema é a vinda do Messias. Nós estamos tratando esse livro fazendo um paradoxo: reino dos homens versus reino de Deus. Nós temos mostrado no livro de Miqueias todos os acontecimentos daquela época do 8º século, onde Miqueias e Isaías estavam profetizando na região do Reino do Sul, enquanto que nós temos também Oséias e Amós profetizando no Reino do Norte. Um pouquinho antes de Miqueias, eles já estavam dando ali as suas mensagens, e nós sabemos da queda do Reino do Norte de Israel em 722 pelo poderoso Império Assírio, que vai ser sempre mencionado nos textos também de Miqueias. Miqueias, ele contemplou a destruição que a Assíria vinha realizando naquela região, começando por Samaria e atingindo ali a região de Cefelá, aquela região montanhosa de cidades pequenas que foram tomadas. A gente viu isso no capítulo 1 de Miqueias. Nós estamos lendo o capítulo 5. E no nosso último estudo, nosso último encontro, nós mencionamos os versículos de 1 a 4 e falamos da chegada do Messias, certo? E eu já deixei claro aqui para os irmãos que o capítulo 4 e 5 devem ser lidos juntos para que haja uma melhor compreensão, visto que Miqueias trata do assunto da sua época e, ao mesmo tempo, ele pincela no seu quadro de profecias imagens do futuro próximo a ele e imagens de um futuro bem mais distante. A gente já tratou isso. Assim que começa o capítulo 4, os irmãos percebem o retorno do Messias para a igreja. A compreensão é essa, é a volta de Jesus. Eu estou tratando esse tema mais como a vinda de Jesus, né? Porque para Israel ainda temos alguns acontecimentos proféticos
E aí a gente pode perceber quando estamos lendo não apenas o livro de Miqueias, como também outras passagens do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto dessa manhã. Você pode pegar aí a sua Bíblia, no capítulo 5 de Miqueias. Nós vamos ler do versículo 5 a 9. Miqueias capítulo 5, versículos de 5 a 9. Que vai nos dar algumas informações aqui interessantes para a nossa reflexão dessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra elas 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda a filhos de homens. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Glória a Deus. Esse é o texto para a nossa reflexão nessa manhã. Glória a Deus. Que texto desafiador para nós. Estamos analisando esse capítulo de Miqueias e o livro de Miqueias, que é desafiador. Já disse aqui para os irmãos que o livro de profecia, e a gente vê muito isso em Miqueias, eu já mostrei para os irmãos, desde o capítulo 1, quando muda drasticamente para o 2, e assim sucessivamente no livro. Todas essas mudanças, porque não há uma ordem cronológica no pensamento do livro. Existem mensagens que são de um futuro mais distante, que a gente já falou. E eu queria dizer uma consideração de Carson sobre profecia, que eu acredito que pode ajudar a gente a compreender esse quadro maior, esse plano do reino de Deus, que envolve a questão da profecia. Lembrando aos irmãos que os profetas em Israel, antes de Jonas, o livro de Jonas, nós temos aí no período de Elias, no período de Eliseu, e alguns profetas daquela época, nós não tínhamos ainda os profetas literários, que são os profetas que vão registrar partes da sua profecia, senão a maioria do que eles profetizaram. Claro que a mensagem de Miqueias é pequena para um espaço de tempo que ele profetizou, mas a gente compreende a mensagem direitinho à medida que a gente vai correlacionando as profecias com os demais livros de profecia dos profetas de Israel. Começando na nossa Bíblia, está organizado a partir de Isaías até Malaquias. Uma divisão teológica que muitos atribuem os profetas maiores e os profetas menores devido ao tamanho da sua literatura, do seu livro. Então, uma observação de Cássio é o seguinte: os profetas não viam os séculos, preste atenção nisso, não viam os séculos que os separava do cumprimento de suas previsões, mas viam acontecimentos futuros como eventos iminentes em um quadro plano. Então, a visão do profeta, apesar de estar citando uma profecia, uma previsão distante, eles não tinham aquela preocupação com relação ao tempo, aos séculos. Quantos séculos depois vai acontecer essas profecias? O pensamento judaico dos profetas não tem essa preocupação. Eles viam isso como algo iminente. A gente vê isso também
no pensamento de Paulo, quando ele trata da volta de Jesus nos primeiros livros que ele escreveu. Que a vinda de Jesus, no pensamento apostólico, também era iminente. Por isso, essa palavra, essa doutrina da iminência da volta de Jesus, ela tomou corpo doutrinário em alguns ambientes cristãos. Nem todos falam da mesma maneira sobre esse tema, mas o que a gente percebe é que iminentes aqui está relacionado ao cumprimento profético da palavra de Deus. E essa questão do tempo, os profetas não tinham essa preocupação que, às vezes, alguns de nós esboça ter. Então, tomemos cuidado com isso aí, mas fique de olho no cumprimento da profecia, que é mais interessante. Considere o tempo do escritor, já falei isso aqui para os irmãos, considere o tempo do escritor. Se for preciso fazer uma pesquisa com relação à época de Miqueias, faça isso, porque o que estava ocorrendo na região norte de Israel, com o Império Assírio, certo? Com o Império Sírio, lá em Damasco, e também a Babilônia, que já estava se movimentando naquela região. E os embates que havia no sul, pelo lado do sul, com os egípcios. Nós temos várias guerras registradas entre Israel e o Egito com relação a algumas cidades de fronteira. E também no povo do oeste, que seria próximo ao mar Mediterrâneo, que é os filisteus. Que até hoje ainda temos registros e informações de guerras naquela região, conhecida hoje como faixa de Gaza. Considerando isso, o tempo do profeta, eu queria que os irmãos já começassem também a perceber o profeta. À medida que a gente vai convivendo com alguém, irmãos, nós começamos a fazer parte do cotidiano, do dia a dia, e nós vamos começando a assimilar pensamentos, palavras, os gestos da pessoa, a maneira como se comporta. E eu tenho aprendido muito com esse livro, e Miqueias se tornou um personagem assim muito interessante para que a gente compreenda a vinda do reino de Deus e a chegada de Jesus. Como era o comportamento? Vocês lembram no capítulo 1? Miqueias, ele orava, clamava diante de Deus para que o seu povo se arrependesse. Ele tinha uma preocupação, ele chorava junto com o povo sofredor das cidades pequenas que estavam sendo invadidas. Mas ele também era enérgico quando chega no reino, já em Jerusalém, em relação a denunciar as injustiças cometidas pelos ricos que surgiram naquela época, como também os falsos profetas que estavam ali com interesses financeiros, e ele é muito enérgico em condenar essa prática e alertar o povo de Israel usando elementos da Torá. A gente viu isso também aí quando estava estudando o capítulo 2 e 3. E quando nós chegamos no capítulo 4, o Miqueias, e os irmãos vão perceber que ele tem sempre uma mensagem de juízo e geralmente acompanhado de uma mensagem de esperança, uma mensagem que vem trazendo alívio. O povo estava se gabando, estava se segurando no avivamento que houve através de Ezequias, e então eles acreditavam que nenhum mal poderia chegar até Judá. Mas Miqueias, ele vai insistir que o julgamento de Deus também chegará em Judá. Não vai ser na época dele, mas a profecia ficou registrada, nós vimos isso no capítulo 3. Amém. Glória a Deus. Agora vamos passar aqui para esse período do capítulo aqui, que tem duas mensagens para nós nessa manhã. Nessa manhã nós temos duas mensagens aqui, tá certo? E uma outra mensagem desse final de capítulo 5, eu vou deixar para outro encontro, porque é uma das passagens, segundo alguns comentadores, né? É uma das passagens mais cruéis da Bíblia. Difícil de ter uma compreensão como que pode Deus permitir o que vai acontecer em Israel, apesar de sua mensagem de esperança. Nós temos aí dos versículos 10 a 15, nós não vamos tratar disso hoje. Mas os irmãos já quiserem ler, vocês vão perceber o conteúdo, o teor muda. O personagem é Deus que começa a fazer
o julgamento mais propriamente dito. Vamos aqui ao versículo 5. Os irmãos estiverem aí com a sua Bíblia aberta, presta atenção como começa o versículo 5. Eu vou ler aqui numa outra versão, que eu li aqui, que diz assim, olha, e este será a nossa paz. É como se fosse a parte A do versículo. Quando nós passamos para o restante do versículo, a gente vê uma mudança que brusca, quando a Assíria vier à nossa terra. Então, o que acontece aqui? O que é, e este será a nossa paz, ou ele será a nossa paz, que certamente está falando do Messias do capítulo 2, e que é enfatizado aí no versículo 4. É como se fosse uma continuação. Para alguns irmãos, existem algumas versões, que o versículo, essa parte do versículo, essa parte A, ela está ligada ao versículo 4. É como se ela fizesse parte do versículo 4. A gente já viu isso aqui, no finalzinho do capítulo 4 para o 5, algumas versões tratam o versículo 1 como o versículo 14 do capítulo 4. Eu falei isso aí no encontro passado. Nessa situação aqui do versículo 5, essa primeira frase aí fazendo parte do versículo 4, anterior, porque está mencionando aí a situação do Messias. Logicamente que isso não vai interromper a nossa compreensão para o que se segue, certo? Mas eu queria que vocês tivessem essa observação em mente quando fizer essa leitura aí. E uma coisa interessante, um escritor metodista do século de, a verdade, ele é de 1885, 1808 a 1885, um comentador metodista. Ele disse uma coisa interessante sobre uma alusão a essa frase aí, este será a nossa paz. Ele faz uma ligação com Noé. E os irmãos sabem que essa passagem está lá no livro de Gênesis, certo? Quando Lameque, ele vai surgir o Noé, e Lameque faz uma declaração. Interessante essa passagem no livro de Gênesis. Os irmãos quiserem fazer essa leitura, embora nem todos tenham essa mesma compreensão, mas se os irmãos voltarem aí para Gênesis, no capítulo de número 5, tem aí o versículo 28, observe aí. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Essa frasezinha, este nos consolará, que é essa informação e essa alusão que esse comentador fez, eu achei interessante. E o que é que ele previu aí, Lameque? Que o nome significando conforto, descanso, a piedosa esperança e a aspiração profética do setista Lameque, como expressa este nome, contrasta fortemente com a canção feroz e desafiadora do guerreiro e polígamo de mesmo nome que era descendente de Caim. Os irmãos, se der uma olhadinha na descendência de Caim, lá tem também um Lameque, que diferente desse Lameque de linhagem impiedosa, era mais cruel. O Lameque da geração de Caim. E Lameque, então, esse descendente de Sete, ele lamenta a maldição do trabalho braçal e severo, consequência do pecado, e neste filho ele espera a libertação e, portanto, nomeia-o de descanso. Descanso e libertação vieram ao homem através de Noé, mas de uma maneira que Lameque não havia pensado. Logicamente que a gente sabe pela história, certo, que Noé realmente traz um livramento para a humanidade, mas não nos moldes do pensamento possível do próprio Lameque. Isso aqui é só uma observação que eu queria deixar aí para os irmãos meditarem um pouquinho. Lembrando que na tipologia bíblica, nós temos um forte indício aí de que essa passagem de Noé e a arca esteja apontando para a grande salvação de Deus através de Jesus, o seu Filho. E
os irmãos sabem que a promessa do menino, ou do filho que se nasceria, a semente da mulher que ia nascer e ia esmagar a cabeça da serpente, ia dar fim ao sofrimento humano, começou já no tempo de Adão e Eva. Alguns comentadores acreditam que Eva possa ter pensado que o seu primeiro filho já fosse o cumprimento da profecia do capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Sabemos que não é assim, mas essa expectativa da vinda do Messias não é apenas para o povo de Israel, o povo judeu, né? Já existia essa expectativa mesmo antes do dilúvio. É tanto que a vida religiosa vai tomando corpo e forma a partir de Sete, de Enos, e chegando em Enoque, que é um homem que anda com Deus, até chegar Noé, que nós sabemos que era um homem íntegro que andava com Deus também. Então nós temos essa expectativa antes do dilúvio, da vinda do Messias, embora o termo ainda não fosse tão aplicado como nós vemos posteriormente nos livros do Antigo Testamento. Amém? Isso é só uma informação para que a gente perceba este do versículo que a gente iniciou aí, o versículo 5. Sendo essa ligação com o versículo de número 4. Quando os irmãos leem aí, por favor, não se apressem, façam uma leitura lenta, devagar, para que possa perceber esse conteúdo aí que é importante. Porque o versículo 5, ele vai ter uma mudança aqui brusca, drástica, uma mudança que é muito comum no livro de Miqueias. Já falei para os irmãos, não se assuste não, isso faz parte desse conteúdo do livro de Miqueias, nós temos essa informação. Porém, ainda no início do versículo 5, nós temos a menção de paz. E quando se fala da paz, a gente vai ver todos os desdobramentos da paz com Deus que vai sendo permeada em todo o Antigo Testamento. E quando chegamos em Isaías, que é um profeta contemporâneo de Miqueias, no versículo 6 do capítulo 9, nós temos aquela expressão que o Messias, ele é o príncipe da paz. A paz que o Senhor traz, diferente da paz que o mundo almeja e não consegue, é uma paz proveniente do próprio Deus, uma paz com o homem. Não é apenas a paz de Deus, é a paz com Deus, como Paulo vai frisar no capítulo 5 de Romanos, versículo 1. A paz com Deus. E Jesus falou que nos deixaria a sua paz. Né? Nós vemos isso no livro de João. Tá certo? Então vamos passar aqui para essa outra parte aqui do versículo 5, que diz, quando a Assíria vier à nossa terra. E aí começa aqui um assunto interessante, com conteúdo escatológico, bem mais escatológico do que nós temos tratado. Eu não estou tocando muito em alguns assuntos com os irmãos, porque envolveria muitos textos aí sobre esse tema, esse assunto, e eu estou aguardando isso mais adiante um pouquinho, porque nós vamos tratar do livro de Miqueias e posteriormente de outros profetas. Então esse assunto, ele está começando a ser já informado para os irmãos, e vocês fiquem sempre atentos. A interpretação que muitos tinham dessa situação da Assíria é relacionado ao conflito que Israel sempre teve com a Assíria da época de Miqueias, e um pouquinho antes dele, certo? E dessa expressão, a Assíria, veio uma expressão escatológica, o assírio, que é de onde vem o anticristo. E aí a gente vai ver isso mais adiante em outro comentário. Os irmãos estejam atentos a esse detalhe aí. Alguns dizem que Miqueias está citando uma canção antiga aí, certo? Uma canção de guerra. Alguns comentam essa ideia. Outros dizem que Miqueias, esse texto seria uma interpolação de um texto da época de Macabeus em relação à Pérsia. Você poderia fazer aí um paralelo com Daniel 11, os irmãos verem lá a profecia com relação ao Reino do Norte e ao Reino do Sul, que Israel vai estar envolvido também nesses embates. Mas um escritor sugere que se trata de seus interlocutores. O que seria isso? À medida que Miqueias está profetizando e anunciando a sua mensagem, os irmãos sabem que tinha aqueles opositores, que por conta de Israel estar
relativamente em paz na época de Ezequias, por conta do avivamento religioso, eles não acreditavam muito que a mensagem de Miqueias tivesse sentido e acontecesse uma destruição em Judá, uma invasão. Mas quando começa essa mensagem, o que pretendem os opositores de Miqueias é suavizar a situação do julgamento que está iminente nos muros, né? Está às portas de Judá também. Então, por isso vai ter essa menção do Império Assírio. Lembrando aos irmãos que a Assíria, ela teve várias campanhas de guerra naquela região. São 5 invasões. Entre muitas dessas invasões, nós temos uma registrada no livro de 2 Reis, capítulo 18, 6 a 16, quando na época de Ezequias, o Ezequias ele se opõe a pagar tributo para a Síria, mas aí vem um rei da Síria e começa a fazer algumas invasões novamente, e o Ezequias acaba aqui aceitando a ideia de pagar o tributo. São coisas que estão acontecendo nessa época com relação à Síria. Então seria muito normal que a gente observasse aqui a palavra Assíria presente, e não mais outra nação que possivelmente estivesse pretendendo invadir Israel. Nós temos, por isso que eu disse para os irmãos, prestem atenção no tempo do profeta, para que a gente possa perceber a sua linguagem. O versículo que diz sobre a Síria tem essa ideia aí. Mas os irmãos devem lembrar que a Síria, sendo o inimigo mais poderoso de Israel naquela época, ela representa todos os inimigos de Israel em todas as eras, os quais receberão sua destruição final com a aparição do Messias. Interessante que os irmãos notem é que quando o Messias aparece no texto bíblico, logo os seus inimigos estão envoltos, estão em volta ali da situação. E a gente percebe isso não somente nessa passagem. E aqui é como se a Assíria fosse um arquétipo, um tipo, um modelo do império que surgirá no futuro mais distante. Para nós é um império mais próximo hoje, que nós conhecemos como o império do anticristo. E aí a gente vai ver isso aí mais adiante, quando nós estivermos estudando esse assunto aí em outro livro, tá certo? Mas já fica aqui essa dica para os irmãos, quando ler essa passagem relacionada com o Império Assírio, apontando para um império futuro do reino dos homens contra o reino de Deus. E aí a gente vai ver isso quando nós estivermos estudando assuntos mais escatológicos no livro de Apocalipse e demais profetas como Daniel, por exemplo. Porém, eu queria fazer uma menção aqui, os irmãos podem, é um dever de casa. As profecias relacionadas às nações, você pode encontrar já no capítulo 14 de Isaías. Porém, se vocês lerem do 13 ao 23, são condenações contra nações. Isaías capítulo 13 a 23. E o capítulo 14 reserva ali uma mensagem contra a Assíria. Tanto do versículo 24 a 27, quanto também do capítulo 17, 12 a 18 e 1 a 7, que fala contra a questão da Assíria. Capítulo 17, 12 a 18, 17, 12, e pega o capítulo 18, 1 a 7. Ele termina o capítulo 17 e também pega a parte do capítulo 18, que ali vai mencionar também a questão da Assíria. E uma curiosidade, eu sei que essa interpretação não é aceita por muitos, mas é que há uma menção de uma queda de um rei no capítulo 14, que é o rei da Babilônia. E muitos atribuem a esse episódio a queda de Satanás, ou pelo menos relaciona o capítulo 14 com uma experiência ali de Satanás, quando ele foi destituído da sua posição. Tá certo? E interessante isso aí. E está acontecendo exatamente no contexto do capítulo 13 a 23 de Isaías. Lembrando que o livro do profeta Isaías tem mais conteúdos relacionados a essas
profecia contra nações. Os irmãos podem fazer esse deverzinho de casa aí, que vai ser interessante você entender melhor o que está por vir, tanto para a chegada do Messias, quanto para a volta do Messias. Nós estamos tratando esse tema como a vinda de Jesus. Não se esqueça disso. E essa expressão aí, nossos palácios, que está aí no versículo, a Síria quando vier à nossa terra e quando pisar em nossos palácios. Os irmãos estão lembrados aí, eu vou fazer aqui um lembrete rapidinho. Ó. A injustiça social começou com um grupo de ricos começando a ter poder, e eles começaram a praticamente saquear as terras dos que estavam sendo ali separados de suas terras. E em ordens judiciais injustas, eles acabavam conquistando aquelas terras e fazendo ali os seus, aqui chama palácios, né? É como se fosse uma cidadela fortificada. A ideia é essa, é como se fosse uma cidadela fortificada, né? Fortalecidas. E interessante que esses ricos, eles também sofrerão esse saqueamento, né? Essa invasão. E a gente pode ver a justiça de Deus se aproximando do comportamento dessa classe de ricos que pensou que Deus não julgaria também as suas situações, a sua causa, por conta da injustiça que eles praticaram. E eles vão ficar sem terra, da mesma maneira que os pobres, quando foram praticamente expulsos de suas terras. Eles também não ficarão nessa terra. Eles também serão separados dessas conquistas aí. E a justiça de Deus está a caminho. Quando fala 7 pastores e 8 príncipes, a gente vê isso aí no versículo, continuando. 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Alguns dizem que isso pode ser uma alusão ao próprio Messias, que príncipes aí seria ungido, né? Oferta de libação, é como se fosse uma oferta derramada, né? É uma oferta, ungido, fala da questão de unção. Alguns então interpretam como sendo uma alusão ao Messias. E essa questão dos números, tem muita gente que vai atrás dos números por conta do 7 e o 8º, falar da questão de perfeição. Porém, é possível que nesse contexto aqui, Miqueias esteja apenas fazendo um contraste entre o príncipe que virá, o Messias, e os príncipes governantes de Israel, que nós vimos no capítulo 3, que eram injustos e que não tinham a aprovação de Deus. Certo? Então é como mais um contraste entre o Messias e o príncipe que é apresentado no capítulo 2, também enfatizado no versículo 4, do capítulo 5, versículo 2 e 4. E então isso aqui era só um contraste entre esse príncipe que virá e os demais líderes de Israel que Miqueias condenou no capítulo 3, que a gente já viu isso aí. Se vocês quiserem relembrar isso aí, é só ler o versículo 1 a 3 e depois de 9 a 11 vocês vão ver isso aí, no capítulo 3. Esses consumirão a terra da Síria à espada. Esses dominarão a terra da Síria com a espada. Em outra versão. Literalmente, irmão, isso aí quer dizer o seguinte: pastorearão com a espada. Isso nunca aconteceu em Israel. Nunca Israel, e na época de Miqueias, não havia nenhuma probabilidade de Israel ir contra a Síria no seu próprio território. Tá certo? O que é importante aí, o que é interessante, que eu já mencionei aqui com relação a um assunto mais escatológico, é a menção de Nimrod. E os irmãos que conhecem a história aí, sabe, você vê isso lá em Gênesis 10, quando surgiu Nimrod, que ele era filho de Cush, e Cush era filho de Cã, que também era filho de Noé. Nós temos aí um bisneto de Noé. Cã é o filho, Cush o neto, e o Nimrod seria um bisneto de Noé. A gente sabe que o princípio do reino de Nimrod foi Babel. A gente sabe, muitos ligam logo a Torre de Babel, né? Na terra de Siná. Porém, ele avançou para o norte, mais na região oeste, de onde ele estava, para
a Síria. E ele edificou uma cidade que vai ser conhecida na profecia bíblica, que é Nínive. E aí nós temos aí, por isso é importante vocês observarem Nínive na época de Jonas, como também é importante perceber Nínive na época de Naum. Há uma diferença aí interessante para nossa reflexão. E isso mostra como é que Deus está tratando o assunto do pecado, está tratando o assunto dos inimigos, porque Deus está resolvendo esse problema aí através dos povos. Ora, ele julga o próprio povo de Israel usando nações. A Síria foi uma delas. Mas, por incrível que pareça, quando a gente percebe no capítulo 4 e no capítulo 3, também a gente viu isso, e no 2, é que Deus ele vai dar julgamento para as nações a partir de Israel também. Israel serviu como julgamento de Deus para as nações lá em Canaã. O Bruno tocou nesse assunto no livro de Romanos, importantíssimo aí, a gente se lembrar disso aí, porque Deus está trazendo juízo para a terra. Não é só para Israel ou só para as nações que estão aí como impérios, irmãos. Há um trabalhar de Deus mais amplo. E é essa cosmovisão que nós precisamos sempre estar em mente. O reino de Deus está avançando. Para nós, ele já é presente e real na vida da igreja. Nós já desfrutamos do reino de Deus. Não se esqueça disso. Mas aqui nessa ocasião, o Messias ainda não chegou, mas o livro já apresenta o futuro de Israel como sendo vitorioso. Interessante que ele sendo uma nação fraca, no capítulo 4 disse que tornará uma nação forte. E Deus livrará eles dentro do território inimigo. Tá certo? Então, existe essa questão aí que vocês devem perceber com relação a Nimrod sendo mencionado bem aí nesse texto. E aí, vamos fazer uma ligação, os irmãos que estão estudando escatologia mais aprofundados, vão perceber isso na história escatológica como um todo, não apenas essa passagem. E aí eu não tenho tempo aqui suficiente para mencionar textos de Isaías, de Joel, de Ezequiel, de Jeremias. Os irmãos fiquem sempre atentos quando esse assunto for sempre trazido à tona. Nos livrará, na continuação do versículo, pode estar se referindo àquele momento em que o anjo do Senhor matou 185 mil homens no arraial assírio. E eles fugiram. Com esse embate do Senhor aí, nós sabemos que o próprio Senaqueribe, rei da Síria, ele foi morto por seus filhos na própria cidade, na própria terra, lá em Nínive. Né? Então, sempre estejam olhando essas passagens. Você vê isso no capítulo 19 de 2 Reis, capítulo 19, versículo 35 a 37, que é aquele episódio em que o anjo fez com que Israel obtivesse vitória. Claro que ainda é a época de Ezequias, e os irmãos tenham em mente o avivamento religioso que estava acontecendo ali. Tá certo? Esse avivamento não vai deter o juízo de Deus que vai se seguir. Tá certo? Ele só vai ser procrastinado, né? Mais tarde isso volta à tona novamente. Porém, existe uma profecia no livro de Jeremias, capítulo 28, que na verdade é uma falsa profecia de Ananias, um profeta que disse que Israel venceria a Babilônia. É mencionado até a Babilônia. E Jeremias disse que não, isso não aconteceria. Então, isso nunca aconteceu em Israel. Nós aguardamos um futuro mais distante, nesse embate no rei que surgirá a partir daquela região da Assíria. E nós temos visto isso hoje na questão bélica das nações ao redor, irmãos. É só vocês perceberem o que é que está acontecendo politicamente naquela região do Oriente Médio, do Oriente Próximo, por ali naquela região norte de Israel. Nós temos aí muitas coisas acontecendo, surgimento de grupos novos, e a gente sabe que isso está caminhando para o cumprimento da palavra relacionada à volta do Messias. Tá certo? Os versículos 7 e 8, eu não vou ler assim todos novamente, vocês podem observar o seguinte, que os interlocutores de Miqueias, que é o pessoal da época dele, que estavam mostrando que Israel venceria a Assíria, Miqueias vai censurar eles. Por isso que o avivamento religioso não vai garantir
a destruição de Judá, irmãos. Tenham em mente isso aí. O que é que Miqueias vai fazer? Por que tem essa mudança de comportamento no texto? Porque Miqueias está falando com pessoas da sua época, seus interlocutores. E eles têm essa esperança aí falsa. E Miqueias vai condenar. E vai seguir uma condenação e uma passagem. Esse capítulo termina com uma mensagem trágica relacionada a Judá. Parece que não tem esperança nenhuma quando a gente vai terminar o capítulo. Começa com a chegada do Messias, mas termina com o exílio. É interessante como acontece muito isso no livro de Miqueias. Amém? Olha só o que é que tem aí. Essas passagens, essas mensagens. Queria que os irmãos ficassem sempre atentos com relação a isso. Porém, tem uma coisa estranha aí no versículo 7 e no versículo 8. No versículo 7, fala que o remanescente de Jacó estará no meio de povos como orvalho de Deus. Isso denota bênção, porque o orvalho no deserto causa bênção. Porém, no versículo seguinte fala que os remanescentes de Jacó também será como leões, ou como leãozinho entre os rebanhos. Os irmãos sabem que leão devora ovelha. E parece uma coisa meio estranha, parece naquela linguagem de bênção e maldição. Por isso eu li Gênesis 12, naquele chamado de Abraão. Porque Israel, irmãos, vou chamar a atenção de vocês de novo. Israel, na história da humanidade, em toda a história da humanidade, desde o surgimento até o presente momento, na Bíblia, a gente vai perceber os embates entre Israel e as nações. Entre Israel e as nações. Embora haja guerras em outras nações, a gente tenha sempre em mente Israel e as nações por conta da vinda do Messias. E vocês sabem que nós temos aí também uma questão espiritual envolvida. Enquanto tem essas guerras físicas, nós também temos as guerras espirituais. E o diabo, que é muito alertado no Novo Testamento, está apressado, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então os acontecimentos eles vão aí acelerar nesse final de tempo. Nos últimos dias vai acelerar os acontecimentos. E Jesus disse em Mateus 24 que a grande tribulação, que nunca aconteceu antes, nem vai acontecer depois, seria abreviados esses dias, porque senão ninguém resistiria. Daria um cabo à humanidade, por assim dizer. E então vai ter essa aparição do Messias, a parúzia, né? A vinda de Jesus vai causar todo o fechamento desses acontecimentos aí contra Israel, no contexto bem imediato dos livros proféticos, mas também relacionado à vida humana, à humanidade como um todo. Ou seja, Israel é uma bênção para as nações, porque Deus abençoa, e nós temos visto isso no decorrer dos anos. Quem lê um pouquinho de história aí com relação a questões financeiras, Israel sempre esteve presente e teve impacto. Os irmãos sabem que na Segunda Guerra Mundial eles foram saqueados, eles tomaram suas riquezas naquela época, nas nações, e foram expulsos, né? Porque Israel prospera. Onde Israel chega, prospera, irmãos. A bênção do Senhor acompanha o povo judeu. É só você prestar atenção nisso na história. Porque eles fazem parte dessas profecias. Isso aqui vai se cumprindo na história. Lembre-se disso, tá certo? E o exílio que vai acontecer, segundo nós temos essa profecia, na época de Jeremias, não é a história final, não acaba aí o povo de Israel. Eles vão ficar realmente permeando as nações, eles estarão espalhados entre as nações. Moisés já tinha falado sobre isso. Então, todas as profecias vão encaminhando para esse momento final na história. Então, eu chamo os irmãos a essa atenção. Veja Israel de maneira delicada quando estiver estudando profecia, de maneira observatória. Não seja não julgue logo, precocemente. Faça uma análise, observe o que está acontecendo. Porque a vinda do Messias tem desdobramento relacionado ao povo de Israel. Lembrando que, no contexto de Miqueias, o próprio povo de Israel, no capítulo 4, 11 a 14, ou versículo 1 do capítulo 5, como algumas Bíblias, nós temos
essa situação em que Israel ele é derrotado e é levado para o exílio, e ao mesmo tempo há o livramento de Deus. Deus dá vitória ao povo. Então isso nós temos muito presente na história. Como acontece o que Deus falou para Abraão. Porque na ocasião do texto que eu li, ele ainda estava confirmando a aliança com Abraão, e que vai tendo ali umas apresentações até o capítulo 15, envolvendo nações, e sempre as nações são mencionadas quando Deus profetiza ou ele anuncia a sua aliança com Abraão. E a tua mão exaltará, versículo 9, sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Irmãos, esse versículo, vou dizer novamente, ele está tanto relacionado com os versículos anteriores, 7 e 8, como ele está também relacionado aos versículos de 10 em diante. É como ele fosse uma ponte de ligação entre esses versículos anteriores e os versículos posteriores. Só que a mensagem aqui fala da mão de Israel exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Claro que isso não vai acontecer na época de Miqueias, nem de Jeremias, mas adiante, lembrando sempre essa mensagem do capítulo 4 e 5, desse sentido escatológico. Porém, alguns comentadores dizem que isso pode ser uma alusão ao episódio de Êxodo 17, quando Israel tem aquele embate contra os amalequitas. E aí nós temos aí uma informação do erguer a mão, né? Quando Moisés, os irmãos sabem da cena, quando Moisés erguia a mão, que é essa expressão, a tua mão se exaltará, Israel obtinha vitória. À medida que a mão de Moisés, ela descia, Israel estava perdendo para os amalequitas. Isso é uma alusão que algumas pessoas dizem que pode ter aí nesse versículo. Porém, essa passagem do versículo 9, eu estarei mencionando novamente na outra reunião, porque liga tanto os versículos anteriores quanto os versículos posteriores. Amém? Glória a Deus. São essas informações que a gente tem aí inicialmente. Glória a Deus. Mas nós vamos parar aqui, tá certo? Vamos deixar a continuação desse capítulo para um outro encontro, porque a passagem ela tem uma mensagem violenta. E essa mensagem vai ter uma participação direta do próprio Deus. É como se saísse das pessoas do plural para o singular, né? No texto. É o Senhor que vai estar executando aqui o que se discorre no versículo 10 em diante. É o próprio Senhor. E as mensagens, as palavras são muito fortes, viu, irmãos? Nós vamos ver aqui o sentido no hebraico, né, de algumas palavras, porque é uma mensagem muito forte para Judá. E Miqueias diz isso censurando aqueles que tinham uma esperança falsa e que Judá estava de bem com Deus e não estava. Tá certo? Não estava, porque o exílio babilônico vai revelar isso. Nós temos aqui um avivamento em Ezequias, mas esse avivamento não perdura. O seu filho volta logo às práticas. E, lembrando os irmãos que o finalzinho do capítulo 5, que nós vamos mencionar, fala de feitiçaria, idolatria, e as injustiças estão presentes novamente. O povo como que volta para essa prática de iniquidade. E nós temos conversado isso no livro de Romanos. Quem está participando da escola bíblica, preste atenção que está sempre sendo mencionado essa questão da iniquidade, a presença do pecado na raça humana, não é apenas em Israel, tá certo? É na humanidade. Nós vemos isso aí acontecendo. E em Judá, que é o texto desse capítulo 5, nós vamos ver a volta à idolatria em Israel. Eles não tinham sido curados plenamente. Eu falei em outras reuniões aí com os irmãos que era parcialmente um avivamento religioso. Era parcial, não era total, não era todo mundo. Tá certo? Mas aqueles que abraçaram a volta de comunhão com Deus, eles foram abençoados e protegidos naquela época. Certo? Que já é uma lição que a gente pode também extrair da experiência que eles tiveram. No nosso tempo, o que a gente aprende aqui?
para nós. Uma primeira coisa que eu queria deixar, rapidinho, primeira coisa que eu queria deixar para os irmãos é que, apesar dos conflitos, nós temos paz. E aqui é a paz do Senhor, também envolve a paz com o Senhor. E essa paz que Ele nos dá, conforme está em 14 de João 27, não é uma paz que o mundo dá, mas é uma paz que vem proveniente de Deus. Ele é o príncipe da paz. Jesus disse que nos daria essa paz. Essa paz, irmãos, não quer dizer que a gente não tenha que nos preocupar com situações do dia a dia, com o que estamos vivendo nesses dias, por exemplo. Tome todos os cuidados necessários. Tá certo? Mas aflito estão aqueles que não têm paz com Deus, certo? E uma paz que é duradoura. Ela não é momentânea, é uma paz duradoura, permanente. Essa paz com Deus, ela é possível em meio a conflitos. Ezequias é um rei da classe dos reis melhor, né? O melhorzinho da época. Os reis todos eram ruins, mas tinha uns melhor. O pessoal disse que era um rei bom, né? É um rei que agradou a Deus em algumas passagens, mas tem outras que ele desagrada a Deus. Ele é censurado também pelo profeta Isaías. Mas todos que estavam envolvidos com essa experiência religiosa, esse avivamento, eles tinham esse refrigério, né? Mas para nós, muito mais importante, porque não é uma paz provisória, mas é duradoura, permanente. Nós, apesar dos conflitos que viemos enfrentar nos nossos dias, nós temos paz. Paz com Deus, e essa paz ela se estende à paz com os irmãos e com todos que nos envolvem. Bênção faz parte da era do Messias. Irmãos, nós estamos vivendo as bênçãos de Deus, e eu não quero aqui fazer menção de bênçãos temporais, no mesmo conteúdo, no mesmo teor que alguns comentam. As bênçãos que o Senhor tem nos dado, nós temos sido privilegiados por bênçãos da parte do Senhor, é porque fazemos parte do reino de Deus. Ele cuida de nós. Ele sabe do que precisamos. Então, essa bênção do Senhor está disponível a toda a igreja, a todos os irmãos. Guerras, sempre vai haver guerras. E a vitória do povo de Deus, irmãos, é certa. A nossa vitória, ela é certa, não é porque a gente tem um bom combate pessoal. É porque o nosso bom combate é de acordo com a palavra, as armas que o Senhor nos providenciou, a palavra de Deus. Então a vitória é certa porque o nosso general de guerra já venceu essa guerra. Mas nós estamos nas batalhas. Precisamos estar sempre usando as armas espirituais que estão disponíveis através da palavra de Deus a toda a igreja. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo e nós temos a igreja para desenvolver essas experiências juntamente com o povo de Deus, para que possamos vencer as batalhas. A vinda de Jesus envolve mudanças em todas as áreas da vida humana, não apenas financeira, não apenas como Israel tinha uma expectativa de um Messias que venceria os impérios e pronto. Isso vai acontecer, mas a vinda do Messias no seu primeiro advento traz essa salvação proposta por Deus para a transformação do homem interior. Então, a mudança de comportamento, a mudança na alma, a mudança de vida para um relacionamento novo com o Senhor. E isso Israel rejeitou e eles endureceram o coração. Então, isso foi adiado. Nós estamos agora aguardando o retorno. Israel, irmãos, hoje, já falei isso aqui, eles estão experimentando uma espécie de despertamento espiritual. Muitos judeus estão buscando ao Senhor a maneira como eles compreendem, claro. Mas nós sabemos que o final, na vinda de Jesus, tudo será concretizado. Porém, eu estou ainda no livro de Miqueias, capítulo 5. Irmãos, ainda tem alguns julgamentos a acontecer no livro, tá certo? E na história, é só você acompanhar no desenvolvimento de todo o reino de Deus, desde que Jesus chegou. Nós estamos nos últimos dias, disse Pedro. E esses últimos dias envolve também uma compreensão. Se vocês olharem o livro de Miqueias e olhar para nós hoje, as injustiças, a idolatria, muita prática anti-Deus e muita prática anticristã. Como João disse, né? Muitos anticristos
já estão entre nós. E a gente tem visto isso na história. Temos que estar prontos, preparados e servindo ao Senhor, porque a vinda de Jesus envolve essas mudanças mesmo, em todas as áreas da vida humana, inclusive na transformação diária de cada um de nós. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Essa era a reflexão para essa manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que nós possamos discernir cada dia mais, observar, meditar, perceber o que está acontecendo em nossos dias, o cumprimento da tua palavra, e que o Senhor abençoe a tua igreja para que possamos ter todos juntos, ó Deus, um bom discernimento e uma comunhão íntima com o Senhor através do teu Espírito Santo. Abençoa teu povo, abençoe a tua igreja, Senhor, abençoa a nossa terra, tenha misericórdia, ó Deus, nós sabemos que o teu juízo está a caminho, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor julgará essa terra. Então, Senhor, tenha misericórdia e salva vidas para o teu reino, para que eles possam compreender, se render, se arrepender e buscar o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos abençoa, nos dá uma semana de vitória, de bênção, na tua direção, no teu livramento, na tua proteção. Que o Senhor esteja com cada um e ajuda-nos, ó Deus, para que possamos estar reunidos, sempre meditando, estudando, orando, intercedendo, vivendo, ó Deus, as verdades da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na igreja do Senhor, hoje e sempre. E os irmãos possam dizer em casa, amém. Deus abençoe.